Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um. Nós estamos mais uma vez aqui pelas ondas da Master 1000 e também pelo nosso canal do Facebook. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para apregoar a palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 10 de outubro de 2020, estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E a palavra que nós temos a dizer hoje é um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus amigos, nós temos vivido tempos nefastos nessa terra, tempos difíceis, tempos em que temos ouvido muitas vozes, temos ouvido e visto situações totalmente inadequadas para o servo do Senhor, o oferecimento de coisas para os servos de Deus, e temos visto muitos servos de Deus caindo nas armadilhas do inimigo. E justamente porque não tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas, não tem ouvido o que a palavra do Senhor diz às igrejas. E a gente fica pensando e colocando, pesando na balança, às vezes, situações que a gente tem que fazer aquela pergunta: é melhor ter razão ou é melhor ser feliz? Nós temos ouvido muitas vezes as pessoas reclamando de que há um esfriamento espiritual, que as mensagens que são pregadas hoje já não falam mais de Jesus. Que na igreja tal acontece isso, acontece aquilo. Mas a palavra de Deus fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? Primeiramente, a igreja somos nós. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, é nós que ele vai vir buscar. Segundo, quando as igrejas, interdenominacionais, aí tem várias igrejas, Deus é Amor, Assembleia de Deus, Batista, e por aí vai, inúmeras igrejas. Quantas igrejas têm expulsado o Senhor Jesus de dentro delas? A gente, lendo o Evangelho de Cristo, a gente vê que em alguns lugares que Cristo chegava, ele não era bem quisto, porque ele falava a verdade, ele pregava o amor, ele pregava a salvação, ele pregava para que todos fizessem a vontade do Pai. Então, muitas pessoas, elas não queriam saber disso, porque, na verdade, o que interessava para elas era ficar no estado como estavam, ficar na comodidade em que estavam. E isso faz com que, hoje, aconteça a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. As pessoas permanecerem aonde estão, da forma como estão. Elas acham que vão morar no céu de qualquer maneira, mas eu quero dizer para você uma novidade que, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. No céu não se entra de qualquer maneira. No céu não entra de qualquer jeito. No céu não entra quem pratica a iniquidade. Porque, na verdade, nós que somos cristãos, quando nós pecamos, nós estamos praticando a iniquidade, porque pecamos sabendo que é pecado. Agora, quem não conhece nada da palavra de Deus, quem não conhece nada de Cristo, muitas das vezes ele faz as coisas sem saber. E a palavra de Deus fala que o Senhor não vai levar em conta o nosso tempo de ignorância. Mas a partir do momento que você ouviu a palavra de Deus, você já não é mais ignorante na palavra. Mas eu ouvi só uma vez e tal, que Jesus salvava, curava, libertava. Pois é, mas você ouviu. Então você já se torna ré. Você já se torna réu daquilo que você fez.
E além do mais, todos nós temos o senso de saber o que é certo e o que é errado. A partir do momento que nós temos o entendimento e o nosso tribunal, que é a nossa consciência, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado, nós já não vamos ser tomados por inocente. E a palavra de Deus fala que aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Ou imaginam que seja apenas um fruto. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte da Master 1000, do programa Falando com Deus, que Jesus tem sido expulso das igrejas. Jesus tem sido expulso das nossas vidas. Muitas pessoas preferindo viver na obscuridade, na escuridão, a receber a luz de Cristo sobre sua vida. Ontem eu estava assistindo um filme e um personagem do filme falava assim: eu posso ficar com você para que eu possa aprender mais? E essa outra pessoa dizia assim: poder você até pode, mas acontece que nós precisamos ficar separados. Por quê? Porque nós somos como postes de luz. As pessoas precisam ser iluminadas. E o próprio Deus disse que a luz era boa. Jesus disse que se andarmos na luz, ou melhor, se não me engano, o apóstolo Paulo que diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas muitas pessoas, quando essa luz se aproxima dela, ofusca os seus olhos, e elas fecham os olhos e preferem dar passos para trás, ao invés de caminhar em direção à luz. E quando elas fazem isso, elas voltam a viver no pior estágio, que é o estágio do não conhecimento de Cristo. Começam a viver no pior estágio, que é o estágio daquele que não reconhece a Cristo como a luz do mundo. Eu quero dizer para você, e eu falo isso com propriedade, por ter vivido muitos anos assim, o pecado é bom. O pecado, ele acaricia a nossa carne. Pecar é bom porque ele alimenta a nossa carne. Mas a consequência do pecado, ela é destrutiva à vida do homem. E ela o lança no lamaçal do pecado. Ela o lança no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, o inferno. Se o pecado fosse ruim, Satanás não ficava todo o tempo te tentando com coisa que abrilhanta os teus olhos. Se o pecado fosse ruim, você não vivia procurando um copo de cerveja, você não vivia procurando uma zona boêmia, você não vivia procurando uma pornografia. Por quê? Porque isso satisfaz a tua carne. E a palavra de Deus hoje está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas é o seguinte: caminhe em direção à luz. Caminhe em direção à luz de Cristo. Seja um ponto de luz para as pessoas. Seja cartas vivas para as pessoas. Não adianta. Ontem eu estava assistindo esse filme e eu prestava atenção, eu falava com a minha esposa, de que adianta ganhar o mundo inteiro, pregar para o mundo inteiro e perder a sua alma. E perder a sua alma porque você pregou aquilo que você conhecia, aquilo que te convencia, mas você pregou, mas você não se converteu. A palavra de Deus, ela te convenceu, mas ela não te converteu. Você optou por viver, por voltar ao Egito, por voltar à escravidão. E é como a gente lê na passagem, nos evangelhos, quando Jesus diz que quando um demônio é expulso de sua casa, ele sai por caminhos áridos procurando algum lugar para ficar. E quando ele não acha, ele quer voltar para a velha casa dele, que vai estar ornamentada, limpa, e ele volta com 7 demônios piores ainda. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior.
Então, meu amado, minha amada, o que eu quero dizer para você, o que a palavra do Senhor diz, ouça, entenda, se convença e se converta do seu mau caminho. Ah, mas o senhor, do jeito que o senhor fala, parece que o senhor não tem pecado. Tenho, sim, peco também. Mas eu procuro evitar o pecado, eu procuro me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele possa fugir da minha presença. Eu sei que em embates com ele, eu vou ter até o dia do arrebatamento da igreja. Embates com o inimigo nós vamos ter sim, porque se nós não tivéssemos embates com Satanás, e isso é diariamente, o Senhor não mandava, né? Apóstolo Paulo não pregava para que nós vestíssemos a armadura de Deus. E se nós vestimos a armadura do Senhor, é porque nós estamos numa batalha. E nós estamos numa batalha sim, nós lutamos todos os dias sim, mas nós temos a certeza da nossa vitória. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. E a palavra do Senhor diz, quantos livramentos que o povo de Israel teve, quantos livramentos o povo de Israel teve, porque o Senhor pelejava por eles. Olha a história de Davi. Davi foi levar queijo para os seus irmãos. Foi lá para saber como é que estava a guerra. Chegando lá, ele viu um homem de quase 3 metros de altura, gritando lá, tem homem aí no povo de Israel, não? Não tem homem aí para lutar comigo, não? Levanta um só aí para lutar comigo. Se ele me matar, se ele me vencer, nós filisteus seremos escravos, serviremos ao povo de Israel. Mas se vocês perderem, vocês servirão a nós. E não aparecia ninguém com coragem de enfrentar Golias. Aí me vai lá, um menino, criador de ovelha, com 17 anos de idade, vai lá e fala, mas peraí, quem que é esse circunciso aí que está falando que não tem homem aqui no meio do povo de Israel? Eu vou lutar com ele. Ele chega até Saul. Saul fala, mas quem é você, meu filho? Nem te conheço. Eu sou Davi. Mas que experiência que você tem de guerra? Eu matei o urso. Eu matei o leão. E eu defendo as ovelhas de meu pai. O Senhor me livrou da mão do urso. O Senhor me livrou da mão do leão. E vai me livrar também das mãos desse incircunciso aí. E o que vai ganhar quem matar esse incircunciso aí? Aí eles falam para ele lá, né? Vai ganhar, vai ser livre de tributo, vai ser livre disso, vai ganhar a filha do rei, vai ganhar não sei o quê. E ele pega e fala o seguinte, não, eu vou lá. E Saul veste nele a sua armadura. Veste nele as suas vestimentas. E quando Davi tenta dar 2, 3 passos, ele não consegue. O que ele faz? Ele arranca aquela vestimenta de Saul. Por quê? Sabe o que nós entendemos disso, meus irmãos? Que a armadura, cada um tem a sua. Você não vai conseguir vestir a minha e nem eu vou vestir a sua. E Davi vai e pega, veste a sua própria roupa ali, tira aquela roupa de Saul, deixa aquilo para um lado, e ele vai, apenas com a funda, com 5 pedrinhas. E chegando lá, Golias começa a dar risada na cara de Davi. Mas peraí, você vem com pedra de pau, pedra pro meu lado? Não, que é isso? É com você que eu vou lutar? Daqui a pouquinho eu vou dar a sua cabeça e sua carcaça do seu corpo aí para os corvos comer aí, para as feras do mato aí comer. E Davi diz para ele o seguinte, hoje ainda o Senhor me entregará a tua cabeça. E o que acontece? Ele roda aquela funda e numa pedrada só, ele mata. Ele dá uma pedrada tão bem dada na testa do gigante que a pedra fica cravada. E o mais interessante é que Davi arranca a espada de Golias, que devia ser um peso violento, porque ele tinha quase 3 metros de altura, um peso violento, e com a espada de Golias, ele decepa a cabeça dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, o Senhor está te armando, colocando em você
vestiduras de batalha, vestiduras de guerra, porque nós não estamos mais no tempo de ficar bebendo leite. Eis que Jesus está à porta e bate. E se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Mas se você não abrir, ele não tem como entrar. A saneta dessa porta, desse coração, ela está para dentro. Então eu quero dizer para você, eis que hoje o Senhor está te colocando uma armadura, para que você possa lutar e guerrear, para que você possa batalhar, lutar e vencer, porque você foi feito para vencer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E na hora que vier as tribulações, na hora que vier as lutas, eu quero te dizer, não envergonha Deus não. Porque Deus, ele está olhando para você, ele está te equipando, ele está colocando em você a armadura dele, ele está colocando a espada nas tuas mãos. Então não envergonhe, não sai correndo não. Enfrenta aquele que vier ser teu inimigo, enfrenta ele e vença ele, porque sobre você está profetizado uma unção de vitória. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, ouvinte da Master 1000, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o inimigo, ele se levanta para tentar nos derrubar. Mas ele já se levanta sabendo que ele vai cair. Porque a unção que está em nós é unção de vitoriosos. É unção de guerreiros. E nós vamos vencer. E ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Nós receberemos a nossa recompensa lá nos céus. Quero te dizer para você, com toda certeza, e sem medo de errar, você é vencedor. Basta você tomar posse da vitória de Cristo Jesus na sua vida. Basta você tomar a posse da sua vitória, porque a sua vitória, ela não depende de outra pessoa, ela depende só de você. A minha vitória, ela depende de mim. A sua vitória depende de você. Porque se você olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho do leão, para o tamanho do urso, e você se acovardar, é porque você não acredita no tamanho do seu Deus. Se você tiver medo de entrar nessa batalha e preferir ficar na escuridão, preferir ficar no seu cantinho, lá na escuridão, na covardia, você não vai fazer parte das bodas do Cordeiro, porque Deus, ele não compactua com quem é covarde. Deus não compactua com aquele que tira a mão do arado. Então, se você tinha sua mão no arado, você trabalhava na obra do Senhor e você deixou para trás, saiba de uma coisa, ou você pede perdão e volta agora, ou você não terá chance lá no futuro. Eu quero te dizer que nós vamos viver 70, 80, 90, até 100 anos, se for. Mas isso não é nada perto da eternidade que Deus preparou para nós. O meu pai, ele faleceu com 82 anos de idade. E ele, eu tenho plena certeza disso. Ele nunca sonhou que existia uma eternidade esperando por ele. Existem na nossa profissão, na Polícia Militar, outro dia mesmo eu vi um sargento de 114 anos, me parece, um negócio assim. Esse 114, 104, não lembro agora, não é nada perto da eternidade que está nos aguardando. E aí você acha que a sua vida é só aqui. A sua vida é só festa, a sua vida é só bebida, a sua vida é prostituição, a sua vida é trair o marido, a sua vida é isso, é aquilo, aquilo outro. E você se esquece que a nossa vida é um sopro nessa terra. Porque existe uma eternidade nos esperando. E Deus não nos amou nesse mundo, Ele nos amou na eternidade. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a partir do momento que nós entendemos o que é isso, nós nunca mais nós vamos querer andar de acordo com os florinais desta terra, de acordo com
as intempéries dessa terra, nós nunca mais vamos querer andar segundo a vontade dessa terra, nós nunca mais vamos querer andar segundo a vontade da nossa carne nessa terra. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é bom para a nossa carne. E como que nós fazemos para matar? Como que nós fazemos para matar essa vontade da nossa carne? É só nós não alimentarmos ela. Como que nós matamos um urso? É não alimentando esse urso. Como que nós matamos um leão? É não alimentando esse leão, porque aí quando ele vier ter contra nós, ele virá fraco e nós vamos destruí-lo em nome de Jesus. Agora, quando a palavra de Deus fala que a nossa carne e o nosso espírito militam o tempo todo. O que é isso? Elas lutam entre si. E vai vencer aquela que estiver mais forte. Ou seja, aquela que você, com o seu livre-arbítrio, alimentou. Aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Teve um que no último sopro de vida dele, ele falou para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele assim: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus, ele teve 1 segundo ali para se arrepender dos seus pecados e entrar com Jesus no paraíso. Mas você, meu querido, você pode não ter esse 1 segundo. Você, ouvinte da Master 1000, você pode não ter esse segundo de arrependimento. E você pode pagar por toda a eternidade toda a sua covardia, todo o seu medo, todos os males que você cometeu nessa terra. Se você está ouvindo essa palavra hoje, você já não será tomado por inocente mais. Se você orar a Deus e pedir a Deus perdão hoje dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, como o único caminho que leva a Jesus, que leva a Deus, que é Jesus Cristo, dos teus pecados o Senhor não se lembrará mais. E você passará a viver uma nova vida com Cristo. Agora, se você vai protelando isso, deixando isso para... Jesus pode não voltar para todos nós hoje, mas ele pode voltar só para você. Você pode se levantar de onde você está e cair durinho aí numa morte súbita e ter a sua vida condenada ao inferno pelo resto da eternidade. Pelo resto não, né? Por toda a eternidade. Porque a eternidade não pode ser medida, ela não tem fim. Então, meus queridos, essa é a palavra que o Espírito está dizendo às igrejas. Essa é a palavra que o Espírito está dizendo para você, igreja. Para você que está acompanhando. Para você que entrou aí 2, 3 minutos nessa live. Para você que vai assistir depois no canal do YouTube. Para você que vai assistir depois aí no Facebook. Eu quero dizer para você, ainda há um caminho para você de volta. Nunca acredite quando alguém disser para você que não há um caminho de volta. Só existe uma situação que você pode cometer e não haver volta para você, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, meu amigo, há um caminho de volta para você. Se você pegou o caminho errado, volta enquanto há tempo. Hoje, eu estou aqui, são 18 horas e 29 minutos do dia 14 de outubro de 2020. Eu estou aqui ministrando essa palavra para você. Pode ser que daqui a pouco Jesus venha me buscar. E eu faço parte do UAI, Unidos do Arrebatamento da Igreja. Porque eu creio que eu vou ser arrebatado para morar na glória. Eu creio que eu vou morar com Jesus lá no céu, nas mansões celestiais que ele foi preparar para nós. Agora, para nós que aceitamos a Cristo como o único Salvador, porque tem muita gente aí falando que é filho de Deus, mas Deus não está sabendo que é pai dele não. Porque você só se torna filho de Deus a partir do momento que você aceita a Cristo e faz a vontade do Pai. Caso contrário, você é criatura. Eu quero dizer para você, meu irmão, existe um Deus que é apaixonado por você, que ama você, que te ama demais. E o que ele quer é ter intimidade com você. Ele quer abraçar você como aquela passagem do filho pródigo.
O pai o reconheceu de longe e mandou buscá-lo. E colocou roupas novas, sandálias nos pés, anel no dedo, mandou matar um cordeiro, para um animal cevado lá, para fazer um churrasco para ele lá. Porque o filho que estava morto voltou a casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar a vida que Jesus veio nos dar. Vida em abundância. Não uma vida miserável, uma vida que você não sabe se almoça ou se janta. Não uma vida que você não tem nada dentro da sua casa para comer. Mas eu estou te falando de uma vida que está aqui dentro. Uma vida que quando você conhece Jesus, ela te invade. E a palavra de Deus na tábua do teu coração, ela traz vida para você. E a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E para terminar, eu quero dizer para você, aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado. Porque todo mundo olha para ele. Todo mundo olha para Jesus aonde ele entra. Porque ele sabe por que olha? Porque aonde ele entra, ele transforma. E aquele que estava morto passa a viver. Aquele que estava com fome é saciado. Aquele que estava doente era curado. Aquele que o casamento estava terminando, estava dissipado, é restaurado. Mas para isso, você precisa confessar Jesus como o único Salvador da tua vida. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você tenha a salvação e todas as benécias que a palavra de Deus diz que o Senhor nos dará. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós vamos herdar aquilo que a Bíblia diz que nós vamos herdar. Não me interessa o que A ou B está falando por aí. Não me interessa. A voz que eu escuto é a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo. É a voz de Jesus Cristo. E é essa voz que o Senhor está dizendo para você ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique na paz deste grande amor. Que Deus abençoe você. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Daqui a pouquinho ele vai estar também lá no canal do YouTube, na página Pastor Márcio Mencalha. Você pode pegar os vídeos que você quiser lá. Nós temos vídeos que falam sobre depressão, sobre perdão, sobre uma opção de coisas. E você pega e você pode compartilhar, porque é domínio nosso, é meu, eu que gravei. Você pode pegar e pode espalhar para quem você quiser. Desde que, meu amigo, você também ouça essa palavra e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uma ótima noite a todos, um beijo no coração e até sábado, quando nós estaremos novamente ministrando a palavra do Senhor aqui às 8 horas da noite. Que Jesus abençoe a sua vida e fique na paz deste grande amor. E queria te convidar para estar nos nossos cultos, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, na rua Tiradentes 836, aqui em Botelhos, nos dias de terça e domingo, às 7h30 da noite. Deus abençoe vocês, fiquem na paz deste grande amor.